Fala pessoal, vamos nessa, vamos voltar e agora a gente já vai passar para o nosso segundo momento, né? A gente vai trabalhar agora o momento em que o projeto de lei já saiu da mão do presidente. Então a gente viu o que acontecia até dia 31 de agosto. O que a gente vai ver agora é a partir de 31 de agosto. Ou seja, quando o presidente, quando o governador, quando o prefeito manda o projeto lá para o Congresso, lá para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Municipal. Lembrando que aqueles prazos podem ser diferenciados, né, na Constituição Federal, na Constituição dos Estados e nas leis orgânicas dos municípios. Então a gente vai ver o segundo momento, e esse segundo momento eu reservei dois blocos. O primeiro bloco é basicamente para ter uma noção do que acontece para discutir, para votar e para aprovar o orçamento, e um segundo momento só para a gente falar sobre emenda. Então vai ter um bloco só sobre emenda parlamentar já atualizado conforme a lei complementar, porque agora a gente tem uma lei complementar regulamentando. Porque a gente estudava isso como regras conforme dispostas em lei complementar. Não tinha, agora a gente tem. Então a gente já vai ver o segundo bloco, né, de discussão já com base na lei complementar 210, tá bom? Então vamos lá. O que é que acontece, né, a partir do momento em que o presidente manda o projeto de orçamento? Olha só, você tem que lembrar de algumas noções de direito constitucional. Por exemplo, o Congresso ele tem como responsabilidade deliberar sobre as leis orçamentárias, ou seja, ele vai discutir, é ele quem vai votar, ele quem vai aprovar o orçamento. Mas o Congresso ele também exerce a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, que eu falo sempre, né? A fiscalização COFOP. COFOP. A fiscalização COFOP. Ou POFOC, enfim, você escolhe aí o que é que você quer decorar. Mas é uma fiscalização que é feita sobre todas as entidades da administração direta e indireta. Então, o Congresso Nacional, gente, ele recebe a proposta, ele vai discutir, vai aprovar. Mas ele também exerce a fiscalização orçamentária, patrimonial, né, contábil, financeira. O Congresso Nacional também vai fazer a avaliação das contas do presidente. A gente vai ver isso em cada momento. As leis orçamentárias, inicialmente, que são enviadas pelo Executivo, são enviadas como projeto. Então, quando sai da mão do presidente, ainda é projeto. Ao qual cabe, aí ele manda para o Congresso, que cabe discutir, votar, alterar e, se for o caso, aprovar o texto normativo para posterior vigência como lei, somente após a concordância do chefe. Ou seja, depois que o chefe do Executivo concordar, que é o que a gente chama de sanção, aí sim o orçamento vai estar valendo, né? É não, porque ainda tem que publicar, lembra? O princípio da publicidade decorre de o orçamento ser uma lei, porque essa lei só entra em vigor depois de publicada. Então vocês têm que ter muita noção de ciclo orçamentário quando você estuda também a parte do artigo 70 ao 75 da Constituição, e aí a gente vai ver também 75 a 82 lá da Lei 4.320. Mas, basicamente, do 70 ao 75, você vai ter o quê? A competência do Congresso, a competência dos tribunais de contas, a composição dos tribunais de contas, o papel do controle interno, tudo isso você estuda lá em Direito Constitucional. A gente vai ver as regras atinentes a orçamento aqui. Mas quem quiser dar uma olhada, né, na literalidade, você vai sim dar uma olhada nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal. A gente vai ver cada um deles no momento certo, tá bom? O projeto de lei orçamentária, ele vai ser recebido pelo Legislativo, e aqui, gente, são regras específicas que eu estou tirando dos manuais e das informações constantes nos próprios sites da Câmara, do Senado e do Congresso. Então, o projeto, quando ele chega lá no Legislativo, ele é autuado, numerado e publicado em avulsos eletrônicos. É por isso que quando você quer procurar um projeto de lei que ainda está na mão do Congresso, ele está com um número que talvez ainda é provisório, é PLP 275, PL não sei o quê. Depois ele vai virar lei número 15.000 não sei o quê, lei número 14.900 e tanto. Ali é depois de aprovada. Então, quando ele chega, ele é autuado, numerado, publicado em avulso. Você não precisa saber o que é um avulso. Só quem estuda para Câmara, para Senado, aí sim. Mas aí ele vai obedecer todas as normas do regimento. E aqui você tem que tomar cuidado, porque o regimento aqui é o comum, tá?
Então, quem aprova, discute e vota orçamento é Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Então, não é a história de primeiro vai para a Câmara, depois vai para o Senado, volta para a Câmara, passa 2 vezes no Senado. Não, gente. Não é emenda complementar, não. É um projeto de lei. Mas é porque, em outras leis, a casa iniciadora é a Câmara. Aí a revisora já é o Senado. Ou quando a casa iniciadora é o Senado, a revisora é a Câmara. Aqui não, é Congresso Nacional. Tanto que quando esse projeto cai lá na mão do Congresso, nem vai para o plenário. Nem vai para o plenário. Então ele primeiro é numerado, autuado, publicado avulso, e em seguida ele vai para onde? Para a comissão mista. Comissão mista, que a gente chama só de comissão mista, mas é uma comissão permanente. O nome dela completa é Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. A famosa CMO. Ela é composta por deputados federais e senadores. Lembrando que é mista justamente por isso, né? Porque deputado federal e senador, já que a gente está falando de Congresso Nacional, norma de regimento comum. Então veja que os projetos de orçamento, eles são apreciados pelo Congresso em sessão conjunta. Então todos estão em um só local para discutir e votar a matéria. Depois que eles são aprovados, quando termina tudo, e aí, gente, depois que termina tudo, ele já saiu da comissão e já foi para o plenário. O plenário é o que você geralmente vê no jornal. É aquela parte que eles votam lá sim, não, aí tem um painel, quantidade de sim, quantidade de não, né? Ali já estão no plenário. Antes dali, ele já passou pelas comissões, já caiu na mão de um relator, então muita coisa já aconteceu. A comissão ela vai trabalhar nessa primeira análise e fazer um negócio chamado de emissão de parecer. Aí o parecer vai lá para o plenário que vai ser debatido, sim ou não, aprova ou não aprova. Depois que aprovar tudo, volta para o presidente, que é o presidente quem vai concordar no que ele, não é, no que ele acha que está certo, porque ele pode fazer a sanção de tudo ou vetar algumas coisas. O veto é quando ele discorda. E aí, lá no direito constitucional, você tem o veto jurídico e você tem o veto político. Veto jurídico é quando ele entende que algo está ilegal. Ou ele entende que algo realmente é inconstitucional, né? Sei lá. Ele viu uma falha jurídica. O veto político ali é porque ele acha que é contrário ao interesse público. Ali é algo, uma decisão mais pessoal, mas que não está numa lei. Então ele acha, eles mandaram construir um negócio para atender uma finalidade pública de saúde que não é bem isso. Então tem as formas de ele discordar. Então tem a discordância jurídica e tem a discordância política, mas tudo é forma de discordar. Professor, se ele discordar só de um pedaço, ele vai anular o negócio todinho? Não. Ele manda sancionar no que ele concorda e aí manda os outros artigos vetado, 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 vetado. É por isso que às vezes você dá um Google numa lei, aí tem lá vetado, não tem nada. É porque ele vetou e o Congresso não conseguiu derrubar o veto. Professor, que esculhambação. Quer dizer que o presidente discorda volta para o Congresso tentar derrubar a discordância exatamente. Aí o Congresso tem tantos dias, tem mais prazo para derrubar o veto. E se derrubar o veto, o que é que acontece? Porque a lei já foi publicada com os vetos. Aí depois o veto cai. Derrubada do veto. Então, gente, é um vai e volta danado que você já estuda lá em direito constitucional, mas que você já tem que chegar sabendo disso aqui. E, né, a parte de orçamento. Porque na parte de orçamento a gente pula muita etapa. Chegou, caiu na mão da comissão, vai ter uma análise interna ali. Quem estuda para Câmara e Senado, estuda o que é que acontece nesse meio de campo. Você não precisa. Aí, o que é que acontece lá dentro da comissão? Não precisa saber. Mas essa comissão vai emitir um parecer, joga lá para o plenário, quem vai votar sim ou não, devolve para o presidente, que sanciona o que ele concorda e veta o que ele discorda. Depois de publicado, aí sim a lei está valendo, né? Aí sim a lei está valendo. Agora sim a gente vai para o texto da Constituição. Lá na Constituição Federal, o que é que a gente tem? Ó? Os projetos de leis, tanto do PPA como da LDO, como da LOA. E não esqueçam, ó, as leis de créditos adicionais. Lembrando que eu estou falando aqui de suplementar especial, né? Porque o extraordinário não precisa de lei. São apreciadas pelas duas casas na forma do regimento comum. E aí a gente já viu que quando cai lá no Congresso, vai primeiro para onde? Para a comissão mista. E o que é que a comissão mista faz? Examina e emite parecer.
Sobre o quê? Sobre PPA, LDO, LOA, crédito adicional. E olha só, interessante, isso aqui já é direito constitucional. E também sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Você já sabe que quem vai aprovar ou não as contas do presidente é o Congresso. Quem vai julgar as contas do presidente é o Congresso. Tribunal de Contas não julga as contas do presidente. Aí isso aqui você estuda lá em constitucional. Por quê? TCU julga as contas dos demais gestores, administradores. Mas o gestor presidente, o julgamento já é feito pelo Congresso. E aí você tem que saber as normas lá de direito constitucional. E aí, gente, tem um monte de jurisprudência sobre isso. Mas o TCU, por exemplo, ele pode fazer uma tomada de contas especial do presidente sobre alguma irregularidade de alguma despesa, aí naquele ponto ele pode julgar. Mas as contas gerais do presidente não são julgadas pelo Tribunal de Contas, são julgadas pelo Congresso. E quando você estuda constitucional, o controle externo é do Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas, não é dos tribunais com o auxílio do Congresso, é o contrário. Então, cuidado, porque às vezes você erra uma questão de AFO porque você não sabe constitucional. Ou então você erra em constitucional porque não estudou AFO, né? Geralmente acontece isso. Não esqueçam também que as comissões mistas, elas não emitem parecer, basicamente, só sobre PPA, LDO, LOA e crédito adicional. Lembra daqueles planos nacionais, regionais e setoriais que a gente estudou que tem que ser feitos em consonância com o PPA? Pois eles também recebem um parecer pela comissão mista. Então, gente, essa parte de discussão, votação, é algo que você realmente precisa de direito constitucional. Então, quem está tendo alguma dificuldade no processo legislativo, eu recomendo que depois dê uma reforçada. Eu não vou nem dizer para você parar essa aula e ir para a constitucional depois voltar, não. Não, continua. Porque aqui eu vou te jogar algumas informações que você já tem que chegar sabendo, mas depois dê uma reforçada. Quem ainda está antes do Poder Legislativo lá em constitucional, dê uma acelerada, porque, gente, vai ajudar em todas as outras disciplinas, pra você entender processo legislativo, né? Quando o presidente manda o projeto de orçamento lá para o Congresso, e aí a gente já fez até umas questões em outros módulos anteriores, falando assim, 31 de agosto, o presidente mandou o projeto. E se ele falar assim, ó, vixe, me esqueci do negócio. Será que dá tempo alterar, né? Será que dá tempo eu mandar um WhatsApp lá pro pessoal do Congresso? Ah, não sei, vou mandar uma mensagem aqui, vai que dá certo, né? Dá, gente, pode. Ele pode mandar uma mensagem para quem? Pro Congresso. Agora, olha só, ele vai mandar uma mensagem solicitando. Ele não vai mandar não, gente, é solicitando. Solicitando uma alteração. E essa alteração, ela só vai ser acatada enquanto não iniciada. Guarda essas palavrinhas porque cai na literalidade. Enquanto não iniciada dentro da comissão a alteração da parte que ele quer mexer. Então, se o presidente mandou uma mensagem para alterar o artigo 3º, parágrafo único, e a comissão ainda não tiver chegado aqui, aí ok. Aí ok. Se já tiver debatido esse ponto, aí não dá mais tempo. Sinto muito. Nos mesmos 2 pauzinhos azul que vai, ele volta. Não. Hoje não, Faro. Hoje não. Né? Então é enquanto não iniciada a discussão dentro da comissão da parte que ele quer mexer. Isso aqui é literalidade, viu? Artigo 166, parágrafo 5º. Vamos lá, continuando. E quando chega no Congresso, o Congresso pode mexer? Pode. Aí agora a gente vai começar a falar sobre as emendas. Essa aqui é a primeira parte das emendas. A primeira, porque a gente vai ver as regras específicas e a gente vai estudar os tipos de emendas. Mas uma emenda em geral, o que é uma emenda? É uma alteração que o Congresso está solicitando ali num projeto de lei que quem mandou foi o Executivo. Então, a emenda é isso. Eu vou emendar o negócio, eu vou costurar o negócio, né? Basicamente. Quais são os requisitos que o governo tem que cumprir para isso? Aí eu já deixei tudo organizado aqui para vocês. Se o Congresso quer propor uma emenda à LOA, ela tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Com os dois, viu? Com os dois. Não é com um ou o outro, não. É com um e com o outro.
Professor, e pode apresentar uma emenda na LDO? Pode. Olha só, a Constituição fala, a emenda na LDO tem que ser compatível com quem? Com o PPA, que é quem está, digamos assim, acima dela em termos de matéria, né? Um é o estratégico, a LDO é tático, tem que obedecer à estratégia. E se quiser mexer no PPA? A Constituição não diz nada. Tanto que já foi objeto de jurisprudência, e a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Em algum estado da federação, tentaram colocar uma regra dentro, sei lá, da lei do PPA, apresentando uma emenda ao PPA que o presidente mandou, para tratar de um assunto bem específico sobre emenda. Aí o Supremo, não. Primeiro que, para o Congresso apresentar uma emenda no PPA, tem que ser algo pertinente com a estratégia, e não com receita e despesa. Então, ó, já descartou isso aí. Então, assim, gente, no mais, o máximo que pode aparecer é alguma coisa cobrando essa jurisprudência, que a gente vai já falar. Mas a Constituição não diz nada, então não é você quem vai inventar. O que é que você vai lembrar? Quer o Legislativo mexer na LDO? Pois que ele mexa, mas que aquilo seja compatível com o PPA. Quer mexer na LOA, no orçamento? Mexa, mas tem que ser compatível com a LDO e com o PPA. Quer mexer no PPA? Observe a jurisprudência. Não é tudo que pode mexer, não, e a Constituição não fala isso. Né? E, no geral, as bancas mal cobram, mal cobram. Mexer no orçamento, a primeira coisa que a gente tem que ter é o quê? Compatibilidade com o PPA e com a LDO. Pode ser uma emenda relacionada com texto, com erro, com ambiguidade. É um parágrafo que está muito grande, dá para desdobrar no inciso. Ficou meio redundante, não está muito legal não, isso aqui. Rapaz, isso aqui dá para colocar... Tá muito confuso. Primeiro você bota a regra, depois bota a vedação e depois bota outra exceção. Ajeite esse texto aí, não complique muito não. Então pode fazer isso? Pode. É um dispositivo que eles podem ajustar, digamos assim. Emenda de português, pronto. Emenda de redação. Agora, tem emenda que mexe na despesa. E para mexer na despesa, é mais delicado por quê? Porque lá em Constitucional, você estuda que, em regra, o Congresso não pode aumentar o valor da despesa de um projeto de lei que não é dele. Que quem mandou foi o presidente. O presidente manda um projeto de lei, despesa 1.000, que vai custar 1.000. Aí o Congresso apresenta uma emenda, aquilo ali vira 1.500. Não pode, porque ele está entrando na competência dos outros, né? Do outro poder. Só que a Constituição mesmo lá diz, ressalvado nos casos do 166, parágrafo 3º, 4º e 5º, que são esses aqui, ó. Ou seja, caso o Congresso queira apresentar uma emenda à LOA, o Congresso, a primeira coisa que tem que fazer é indicar o recurso de onde aquela emenda vai sair. E ele pode dizer assim, ó, para bancar essa emenda, eu vou autorizar aqui contratar um empréstimo. Não, não pode. Eu vou autorizar aqui vender o Congresso. Não. Eu vou autorizar aqui vender... Não. Vamos vender o Banco Central? Vamos privatizar? Não. Vamos pegar o superávit? Não. Vamos anular despesa? Aí pode. Porque ele só pode anular despesa. Do próprio projeto, viu, gente? Então é como se o presidente mandasse um projeto de lei. O presidente mandou um projeto de lei com aqui, essa ruma de despesa aqui, ó. Aí o Congresso quer propor uma emenda para uma nova despesa. Mas para isso ele tira daqui e bota para cá. Aí pode. Anulação de outras despesas. E só pode ser se for isso. Mas tem despesa que não pode ser anulada. Ó. Excluídas as que incidam sobre 3 tipos de gastos. Anota aí, ó. DST. DST não pode. Dotação para pessoal, ó, dinheiro de salário. O S é de serviço da dívida. Serviço da dívida, gente, é basicamente pagamento tanto do principal como dos juros da dívida. O que o governo tem de dívida? Serviço da dívida. Não pode anular dinheiro da dívida. Nem as transferências que forem obrigatórias. Porque se for uma transferência voluntária, ele pode, gente. Se for obrigatória, é que ele não pode anular. Então, DST não pode anular. Então, você tem que recapitular. Governo pode propor uma emenda alterando a LDO? Pode. Só se aquela alteração for compatível com o PPA. Governo pode propor uma emenda à LOA? Pode. Desde que seja compatível com a LDO,
com PPA e que, se for mexer na despesa, me diga de onde a despesa vai vir. Ou seja, ele vai ter que compensar anulando outra despesa do mesmo projeto, desde que não mexa na DST. Nem dotação para pessoal, nem serviço da dívida, nem transferência constitucional. Muita informação. Então, vá desenhando, vá puxando seus balões, vá fazendo seus esquemas. Formato quadro, para quem gosta de quadro, mas vocês podem puxar aí seus balões, suas setas, né? E de preferência que vocês vão riscando no próprio material de vocês. Seja quem usa tablet, né? Em cima da legislação, quem gosta de imprimir, né? É ali que tem que anotar, gente. Deixe de estar. Eu vou imprimir aqui a lei. Aí depois você imprime o PDF do curso. Tá aqui o PDF do curso. Mas você também tem um resumo no tablet. Aí tá aqui o resumo no tablet. Aí você começa a estudar, você tá parecendo que tá na NASA. 70 fontes de material. Você não vai usar nem 2. Pode ter certeza, você não usa 2. Você usa um, aí se misturou, aí lembra, aí passou uma mosca, aí você já clica no YouTube e já vai ver outra aula, aí se perdeu no cronograma, fechou o fim de semana, aí depois está perguntando, ai meu Deus, não deu certo, né? Claro, você tem 70 coisas e não faz 2. Então, tente riscar o máximo que você puder no seu material de legislação. É tablet, risca no tablet. Você vai usar o meu slide? Pois risca tudo no slide. Vai usar o PDF? Risca tudo no PDF. Né? Dica de quem já sofreu muito com isso, porque eu já tive tanto que eu não fazia metade do que eu tinha, né? Então, ou é 8 ou é 80, né? Tem gente que não tem nada, aí o problema é porque não tem. Tem gente que tem 80 coisas e não usa 2. Então, se organize, risque o seu material para você precisar o mínimo, sair de um para o outro, né? Fica bem melhor. Bora! Professor, você falou em mexer na despesa. E mexer na receita, pode? Olha só, a receita é mais delicada. Pensa assim. Quem é que faz a estimativa da receita? É o presidente. Ó, o presidente mandou uma estimativa da receita para o ano que vem, aí o Congresso. Aí não, tá muito pouco. O presidente me mandou um projeto com 2 bilhões. 2 bilhões. Eu faço o quê com 2 bilhões? Vou colocar 3 aqui, porque tá pouco. Pode não. Nem também dizer que tá muito. Não, da onde que vai arrecadar 2 bilhões? Vou cortar isso aqui para 1. Não, não pode. Agora, ele só pode, olha só. Ele só pode se for comprovado erro ou omissão de ordem técnica. E aí, ó, gente, só se a questão disser. Só se a questão disser. Se a questão disser teve erro ou omissão de ordem técnica, aí sim o legislativo vai o quê? Reestimar a receita. Gente, reestimar é fazer uma nova estimativa, porque a estimativa quem fez foi o executivo. Então, reestimar é uma reestimativa pelo legislativo. Mas ele só faz se acontecer isso aqui. Professor, o que é impedimento, o que é uma omissão de ordem técnica ou legal? É do jeito que está aqui. Omissão ou erro de ordem técnica ou legal. Porque, geralmente, quem vai dizer o que é uma omissão é uma legislação complementar depois. Como aconteceu com regras específicas que a gente vai ver daqui a pouco para as emendas. A Constituição fala muito em impedimento de ordem técnica. Antes, até o fim de 24, a gente tinha que aceitar só essa palavra na prova. Impedimento de ordem técnica. Eu não podia nem te dizer o que é, porque a Constituição não dizia. E não tinha lei complementar regulamentando. Agora tem. Quando a gente for falar das emendas, eu já vou te falar, gente, tem uma emenda aqui que é obrigada a usar. Tem que usar o dinheiro daquela emenda. Mas caso aconteça algum impedimento de ordem técnica, e agora eu vou te dizer o que é impedimento de ordem técnica. Agora eu posso dizer, porque a lei complementar já tem. Aqui não. Aqui, por enquanto, é impedimento, ou aqui é um erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Tudo certo? E quando ele faz essa reestimativa, o que é que acontece? Ele não vai devolver para o presidente para a sanção? Então, quando ele devolve, a receita já vai reestimada. É assim que acontece, né? Ele não mexe na receita e manda um WhatsApp. Ei, eu mudei aqui a receita, viu? Não, ele não vai devolver o projeto, né, para a sanção. Então, é lá que ele vai devolver já alterado, tá bom? A Lei 4.320, gente, que tem ainda regras que valem até hoje, né, de 64,
ela traz regras ainda para dizer o quê? Olha, não pode admitir nenhuma emenda, não se pode admitir emenda, caso isso aqui aconteça, caso isso aqui, caso isso aqui, caso isso aqui. Sim, professor, você acabou de me dizer que na Constituição, para se propor uma emenda, tem que seguir isso aqui. Constituição de 88. Agora você está me dizendo que a 4320, que é de 64, está me dizendo que eu não posso mexer se for para isso aqui. Eu uso o quê? O da Constituição. E para que está isso aí na 4.320? Só para cair na sua prova. Porque a Constituição não revoga o que está na 4320. Isso já era para vocês terem pegado, né? Várias vezes eu falei, gente, a LRF não altera a 4320. A LRF não revoga a 4320. A Constituição não revoga a 4320. A 4320 é uma norma geral de direito financeiro. Então, o que está lá serve para a prova. Pode não servir na prática, mas para a prova serve. Então, a 4320 diz o quê? Que não se pode admitir nenhuma emenda ao orçamento para mudar uma dotação, por exemplo, que era para uma obra, um investimento, para mudar para despesa de manutenção, de custeio. Mas tem exceção, né? Salvo quando provado que naquele ponto ela estava inexata. Não pode aprovar uma emenda para começar uma obra que o projeto não tenha sido sequer aprovado pelos órgãos competentes. Também não pode. Nem para fazer um serviço funcionar que nem tenha sido criado. Professor, como assim? Imagina, o governo destinou um monte de recursos para, sei lá, o Ministério dos Transportes fazer emissão de passaportes. Deu um monte de dinheiro lá, porque agora o Ministério dos Transportes vai fazer convênio com algumas prefeituras aí para emitir passaporte. Aí você vai ver como é que ele destinou um monte de recurso para o Ministério dos Transportes emitir passaporte se esse serviço não foi criado. Cadê? Quem foi que disse que agora o Ministério dos Transportes tem competência para emitir passaporte? Então não pode. É basicamente isso, gente. Então só tá lá para cair na prova, né? Mas tem que lembrar, né? Nem conceder dotação superior ao que está previamente fixado em resolução. Então, se tem uma resolução do Poder Legislativo dizendo que o máximo para conceder uma subvenção, um auxílio é de 1.000, você não pode colocar uma emenda para botar mais do que 1.000. Então é bom dar uma olhadinha vez ou outra, porque quando ele cai, ele é chatinho, né? Ainda mais quando é algo que não se usa mais na prática, tá bom? E aí a gente encerra essa primeira parte de emenda, né, de discussão, votação e apreciação. No próximo bloco, gente, só emendas parlamentares, já olhando para essas regras mais novas, tá bom? Não sai daí, já a gente volta.